Dia de desafio de vaga aqui no canal e dessa vez a gente tem um desafio sênior de System Design. Rapaziada, pegou pesado. Mas antes de a gente resolver esse desafio aqui, não se esqueça de deixar o seu like, de curtir este vídeo e compartilhar em suas redes sociais e, claro, ativa o sino de notificação para que tu receba mais vídeos como esse. E no final, se tu gostou, deixa aquele comentário que eu adoro ler, responder e fazer essa troca de informação com vocês. Então, sem mais enrolação, vem comigo. Bom, rapaziada, tela preta aqui do Excalibur, tá dando uma piscada na minha câmera hoje. Eu vou ler o desafio que me enviaram aqui, eu estou lendo também pela primeira vez e a gente vai tentar fazer um embromation. Então vamos lá, desafio técnico sênior de System Design, de engenharia de software. Contexto: sua empresa está desenvolvendo uma plataforma de armazenamento de arquivos semelhantes ao Google Drive e Dropbox. O serviço será utilizado por milhares de clientes para armazenar documentos, imagens, vídeos e outros arquivos. Atualmente, a primeira versão do sistema está apresentando problemas de escalabilidade, alto consumo de memória na API e lentidão durante o upload de arquivos grandes. Seu desafio é propor uma arquitetura capaz de suportar este crescimento. Cenário: considere que o sistema receba aproximadamente 3 milhões de uploads por dia. Existem picos de até 15 mil uploads simultâneos. Alguns clientes enviam arquivos com mais de 20 GB, ô louco. E, após cada upload, diversas tarefas precisam ser executadas, como verificação de vírus, geração de miniaturas, OCR, extração de metadados, validação do conteúdo. Essas tarefas não devem impactar o tempo de resposta do upload. Isso aqui é muito importante, hein, rapaziada? O que esperamos? Presente uma solução arquitetural contendo arquitetura geral, desenhar ou descrever os componentes envolvidos, explique como ocorre o upload, o download, armazenamento e processamento, fluxo do upload, explique detalhadamente como o cliente envia um arquivo, como o back-end participa desse processo, como evitar que a API se torne um gargalo, como tratar uploads interrompidos. Parte de armazenamento, onde os arquivos serão armazenados, onde os metadados ficarão armazenados e justifica a sua escolha. Arquivos grandes, como sua arquitetura suporta, upload multiparte, retomada, streaming, grandes volumes de dados. Segurança, explique como impedir o upload não autorizado, downloads indevidos, compartilhamento permanente de URLs privados, processo de download, como os arquivos públicos seriam distribuídos, como arquivos privados seriam disponibilizados, parte de processamento assíncrono, como disparar o processamento após o upload, como desacoplar tarefas demoradas, como tratar falhas e reprocessamentos, parte de escalabilidade. Explique. Caramba, vocês querem me matar aqui hoje, né? Querem um vídeo de 3 horas. Mas vamos fazer o que dá, né, para fazer. Explique como sua solução suporta crescimento de usuário, uploads, downloads, processamento e background, trade-offs, toda arquitetura possui vantagens e desvantagens, decisões tomadas, alternativas consideradas, impacto de custo, impacto de performance, complexidade operacional, diferenciais, Object Storage no S3, URLs pré-assinadas, CDN, Event Driven Architecture, filas, Kafka, RabbitMQ, SQS, indepotência, deduplicação de arquivos, versionamento, retry, entregáveis, diagrama da arquitetura, explicação do fluxo completo, justificativa técnica, tecnologias sugeridas, principais riscos e pontos de atenção. Importante, não existe uma única solução correta. O objetivo é avaliar sua capacidade de projetar sistemas distribuídos, justificar decisões arquiteturais, identificar gargalos e propor uma solução escalável e resiliente e segura. Bom, tá explicado por que é um desafio sênior. Se eu fosse fazer tudo isso aqui, levaria umas 3 horas, mas eu vou dar um overview de como se comportar nesse tipo de entrevista, tá? Primeira coisa aqui, pessoal, é que não foram listados requisitos aqui, mas não explicitamente, então não tá assim,
requisitos funcionais e requisitos não funcionais, né? Não está aqui. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer antes é analisar esses tipos de processos, tá? Então, o que eu faria, né? Durante uma entrevista? Eu colocaria assim, requisitos funcionais, e iria marcar e apontar todos os requisitos funcionais de acordo com o que eu li. Então, o primeiro requisito é o upload de arquivo. Upload de arquivo. O segundo requisito é o download, né, de arquivo. O terceiro requisito é suporte a arquivos grandes, porque ele falou até 20 gigas, né? Vamos botar aqui, quarto requisito funcional é a questão de segurança que foi apontada. E o quinto foi o processamento assíncrono desses arquivos. Então vamos botar aqui, processamento assíncrono dos arquivos. Beleza. Apontamos aqui os requisitos funcionais. O que a gente pode apontar como requisito não funcional depois dessa leitura? Então eu vou colocar aqui, vou fazer bem devagar esse vídeo para eu conseguir ir explicando as paradas para vocês, tá? Então vamos botar aqui, requisitos não funcionais. Primeiro requisito não funcionário falou sobre escalabilidade, então vou botar escalabilidade. Vai ser na horizontal, porque a gente não vai falar sobre hardware, então vou botar horizontal. 2, alta disponibilidade. 3, segurança. Eu coloquei em cima, né? Mas vou botar assim, segurança durante upload e download. Beleza. 4, vou colocar aqui boa experiência para upload de arquivos grandes. 5, vamos colocar... O que mais? Vamos colocar que o processamento assíncrono só vai ser embutido aqui quando necessário, por isso que ele se torna um não funcional, né? Requisito funcional está aqui, processamento assíncrono, mas vamos colocar só quando necessário aqui. Processamento assíncrono quando necessário. E vamos colocar aqui como 6, facilidade para evoluções futuras. Beleza. Por que eu declaro aqui? Porque agora, eu como arquiteto de solução, eu tenho aqui quais são os requisitos funcionais e os não funcionais para trabalhar na minha arquitetura. E geralmente, quando a gente entra numa empresa assim, ou eles já passam uma arquitetura, ou a gente deve começar pelo simples. Então, a gente vai conversando com o entrevistador, montando o nosso esquema, tá? E volta para mim. E o que é muito importante, pessoal, vocês não comecem uma entrevista já desenhando, tá? Fazendo as caixinhas, enfim. O entrevistador, ele quer saber exatamente qual é o seu pensamento. Então, tu vai perguntando, tu vai questionando, para aí depois, né, tu vai começar a montar. E sempre comece com uma solução simples, que é o que eu vou fazer aqui agora. Então, vem comigo. Então vamos lá, pessoal. Vamos colocar aqui do lado. Eu vou colocar o seguinte, ó. Vamos botar aqui em azul. Primeira versão, solução simples. Então, a gente precisa imaginar o seguinte. A gente precisa imaginar que a gente tem um cliente que quer enviar arquivos para a nossa API. Perfeito? Então, o que a gente tem que fazer para a gente fazer o desenho? A gente começa pelo clientezinho aqui. Então, eu vou fazer em branco. A gente vai começar assim, ó. A gente vai começar aqui pelo cliente. Então, eu vou colocar aqui pessoas. Pronto. As pessoas, vamos botar a chamar de pessoas, elas vão fazer elas vão fazer o upload desse arquivo para o nosso, vamos botar aqui, file upload API. Perfeito? Eles vão fazer aqui basicamente como se fosse um post para dentro do nosso file upload API. Então vamos botar aqui a primeira rota. Então vou botar aqui. Eles vão fazer um files para o nosso upload. Para o nosso
API aqui. Perfeito? E do nosso upload vai sair a persistência de dados. Então a gente vai colocar aqui um banco de dados. Vamos botar aqui banco. Vamos colocar um banco relacional. Então aqui vai ser o nosso file metadata DB. Vamos botar aqui file metadata DB. Perfeito? Aqui pode ser um Postgres, pode ser um MySQL, pode ser qualquer coisa. Então essa aqui supostamente seria a nossa solução mais simples possível. Só que essa solução aqui, ela apresenta diversos gargalos, que também é onde entra a parte de arquiteto de software, identificar os gargalos. Isso a gente chama de SPOF, Single Point of Failure. E tá cheio de pontos de falha aqui. Perfeito? Tá cheio de pontos de falha. Depois que eu faço o meu primeiro desenho, a gente começa a investigar e analisar se, com este desenho, os meus requisitos funcionais, eles estão todos adequados. Então, vamos analisar aqui. Eu tenho as pessoas que elas vão fazer um upload de um arquivo, vai ser jogado aqui para o nosso back-end, para o nosso file upload API, que vai persistir para o banco de dados. O que desses arquivos, desses requisitos funcionais, ele funciona muito bem? Então, o que ele funciona aqui? Ele vai funcionar o upload de arquivo. Então, isso aqui 100%, né? Vai dar certo. Que mais? Suporte para arquivos grandes aqui não vai dar muito bom, tá? Porque pode ser muito problemático essa estrutura, principalmente se tiver mais de uma pessoa enviando os arquivos. Então, aqui não tá legal. Beleza. Parte de segurança. Não preciso me preocupar aqui nesse quesito, mas talvez também não estaria muito bom. A parte de processamento assíncrono não foi implementada nessa arquitetura simples, então eu faço o upload, espero a resposta da gravação do banco, então aqui também não deu muito bom. E a parte de download a gente nem começou, a gente nem implementou, né? A gente só fez armazenamento dos nossos metadados. Perfeito? Então, qual que é a parada? A gente tem que analisar todos os SPOFs da nossa solução. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou colocar em vermelho uma caixinha aqui do lado. Na verdade, eu vou fazer assim, ó. Vou pegar um quadrado. Estou fazendo bem devagar o meu pensamento aqui para vocês, para a gente trabalhar juntos, tá? O primeiro gargalo que a gente tem é isso aqui, ó. Tá? Qual que é o gargalo que nós temos aqui? Vamos lá. Eu posso ter um crescimento, né, excessivo do meu banco de dados. Então, eu vou botar crescimento excessivo do banco. Beleza. O que mais que eu posso ter aqui? Eu posso ter um custo elevado de gravação. O que mais que eu posso ter aqui? Eu posso ter um custo elevado de leitura. E eu posso ter um custo que vai ser os arquivos grandes que vão ocupar várias paginações aqui dentro do meu banco de dados. Então, eu tenho arquivos grandes ocupando muito espaço. Então, esse é o nosso primeiro SPOF, tá? Então, vamos colocar aqui SPOF. Beleza. Single Point of Failure, que é o nosso banco de dados relacional. Beleza? Show de bola. Qual o outro gargalo que a gente tem nessa arquitetura aqui? A gente tem nessa parte aqui, né? Então, vamos botar aqui do lado, ó. Aqui. Isso aqui também acaba sendo um gargalo. Por quê? Porque a gente vai precisar carregar os arquivos na memória, a gente vai ter um gargalo na API, a gente vai ter uma escalabilidade comprometida. Então, eu já vou colocar aqui alguns gargalos que a gente tem, que é precisamos carregar os arquivos em memória. Beleza. O que mais? Gargalos na API, por conta desse processamento síncrono que ele vai ter. E escalabilidade comprometida. Perfeito? Beleza. É isso aqui. Esses são os dois gargalos absurdos que a gente tem aqui. Essa é a minha visão neste momento. O que a gente precisa fazer? Bom, arquivos, pessoal. Quando a gente está falando de arquivos, geralmente a gente não grava eles dentro de um banco de dados relacional.
Apesar do banco de dados relacional suportar esse tipo de informação, porque a gente consegue armazenar em colunas do tipo blob, não é o ideal, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa começar a eliminar os nossos pontos de falha da nossa arquitetura. E eu vou começar pelo banco de dados, tá? Então, no próprio desafio técnico fala aqui do Object Storage. Se eu não me engano, está um pouquinho mais abaixo aqui, ó, Object Storage, do nosso S3, né, da Amazon. Então, o que eu vou fazer aqui? Em vez de guardar dentro de um banco de dados relacional, eu vou guardar um armazenamento especializado, que nesse caso pode ser o Amazon S3, pode ser o Azure Blob, pode ser, qualquer outra informação, desde que não seja o banco de dados relacional. Perfeito? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a minha segunda solução. Eu vou pegar e vou ter, vamos lá, aqui a pessoa, pessoas, beleza. Aqui eu vou ter o nosso file upload API. E eu vou continuar mantendo meu banco de dados só para vocês verem a evolução, tá? Então, eu vou botar aqui banco, perfeito? Vou até jogar mais para baixo, porque vai ficar um pouquinho maior nosso diagrama aqui. Assim. Beleza. Aqui eu vou manter o que a gente tinha feito, que é o post no /file/upload. Beleza. E eu vou começar a trabalhar com URLs pré-assinadas, tá? Então a gente vai mudar um pouquinho o fluxo. A gente vai criar um outro endpoint para pré-assinar URLs. Porque o que acontece nesse caso? O cliente, que são as pessoas do nosso fluxograma, vai pedir uma URL para fazer o upload. A API vai gerar uma URL temporária e o cliente vai enviar o arquivo diretamente para o Object Storage. Então, o nosso desenhozinho aqui, ele vai ficar o seguinte, ó. A gente vai ter aqui um outro quadradinho que vai ter o Object Storage, tá? O nosso cliente ele vai enviar diretamente aqui, daqui para cá, porém, ele vai fazer um outro recurso que é o quê? Solicitar a URL pré-assinada. Então, daqui, vamos botar uma setinha para cá, e a gente vai colocar aqui um /file/pre-signet-URL. E daí ele vai fazer o quê? Um upload direto aqui. Vou escrever até aqui em cima para ficar melhor. Ó. Upload direto. Perfeito? Então a gente já vai ter um fluxo melhor. Quais são os benefícios aqui? A gente vai remover o gargalo da nossa API. Vou colocar aqui do lado, né? Vou botar aqui em verde agora. Benefícios. Benefícios. 1. Remover o gargalo da API. A API não precisa mais receber arquivos diretamente. Segundo, a gente vai manter uma questão de segurança, né? Porque o usuário precisa ainda estar autenticado, né? Obviamente, para fazer o upload, e ele vai solicitar uma URL válida a partir do meu back-end. Então, eu vou colocar aqui, mantém a segurança. Beleza. Então, ele vai precisar estar autenticado, obviamente, né? 2, ele vai solicitar uma URL válida. Beleza. E o que mais que a gente tem como benefício nessa arquitetura? A parte de suportar arquivos grandes. Por quê? Porque o Object Storage, ele, né, oferece alguns outros recursos aqui dentro, né? Que é o multipart, upload, escrevi errado, upload. O que mais? Ele consegue fazer um upload por partes, que são os chunks, streaming e a parte de retomada de uploads que foram interrompidos. Então vamos botar aqui retomada de uploads interrompidos. Perfeito? Show de bola. Fora que, né, outros recursos aqui pensando, porque ele pode ter o recurso de deduplicação,
ele pode ter um controle de retenção desses arquivos, ele pode ter uma alta durabilidade. Então, colocar isso num Object Storage, melhor ainda. O desafio aqui, na explicação, ele fala sobre o processamento assíncrono. Então, vamos supor que após o upload, como ele explicou aqui, a gente precisa executar algumas outras tarefas. E as tarefas ele colocou aqui em algum lugar. Deixa eu ver onde é que tá. Um pouquinho mais em cima que eu li, né? Deixa eu ver. Cadê? Aqui, ó. Verificação de vírus, geração de thumb, OCR, extração de metadados, validação de conteúdo. Então, tudo isso daqui, pessoal, é a parte do processamento assíncrono que ele está falando aqui nesse desafio de vaga. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode colocar no nosso diagrama uma fila. Então, eu vou colocar aqui do ladinho essa fila. Ó. Vou vir aqui, vou colocar uma filazinha. Fila. Essa fila aqui pode ser um Kafka, pode ser um RabbitMQ, pode ser qualquer um que ele deu de exemplo. Como ele já deu o exemplo, a gente pode botar um Kafka da vida. E a gente vai fazer aqui do Object Storage, a gente joga ele para dentro de uma fila. Perfeito? A partir do momento que a gente joga para dentro de uma fila, a gente pode trabalhar em conjunto com workers. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar um background workers aqui em cima. Então, eu vou colocar aqui um outro fluxo que vai ser os nossos background worker. Então, dessa vez aqui não vai ser pontilhado. Vou colocar aqui background workers. Perfeito? Esses background workers, eles vão ser aqui, né, responsável por outras situações. Então, aqui eu vou ter vários. Então, eu vou ter aqui uma caixinha aqui que vai ser antivírus, antivírus, porque o usuário não precisa receber esse status imediatamente, então por isso que ele já pede de forma assíncrona, né? Pode fazer OCRs, que é como ele botou ali no desafio, beleza. O que mais que pode ter aqui? Thumb mail, né? Que ele falou, deve ser para isso, thumb. Vamos botar só thumb. Que mais? Pode ter preview, pode ter validações, pode ter qualquer coisa. Preview, enfim, tudo isso aqui vai ser através dos nossos background workers. Mas a gente tem que pensar daí como fazer para disparar esse processamento na nossa arquitetura aqui que a gente está montando. Então a gente já tem o upload direto depois de uma URL assinada. O Object Storage ele vai se encarregar aqui de jogar na fila, que vai jogar aqui para o Background Workers, que vai fazer toda a validação. Então, como a gente pode disparar esse processamento todo aqui? Eu vejo duas opções, tá? Eu vejo o próprio Object Storage fazer essa publicação desse evento. Então, ele mesmo, por exemplo, o S3 disparar para a fila, tá? Porque ele já tem essa integração nativa com o sistema de mensageria. Ou então a gente pode trabalhar com callbacks para a nossa API, tá? Então dá para colocar um sisteminha de callback aqui, não vejo como uma melhor opção, então vou botar aqui um callback, beleza? Que vai fazer todo este processo, né? Então ele vai fazer isso daqui, ó. Aqui, tá em azul, já que eu estou botando em azul. Funciona, mas, né, adiciona cada vez mais complexidade e mais dependência. Eu prefiro deixar o próprio Object Storage se encarregar de jogar na fila e seguir adiante com as informações. Perfeito? Beleza. Já fizemos o upload, eu acho que esse upload aqui tá ótimo. O que a gente precisa para terminar esse desafio aqui? Claro, ele vai muito mais além, né? Porque é a forma como a gente vai explicar e se comportar durante uma entrevista. Mas a gente tem que fazer a parte de downloads do arquivo, né? A gente precisa fazer com que as pessoas, ou usuários, pessoas é feio, né? Vamos botar usuários, consigam baixar esses downloads do nosso back-end aqui. Então, qual que é a ideia? A gente pode colocar um CDN. Então, vamos botar um CDN aqui. Então, pode ter um CloudFront, pode ser o Cloudflare, pode ser o Azure CDN. Vamos colocar aqui um CDN.
Quais são os benefícios, né? Ele vai distribuir globalmente. O usuário ele vai acessar o servidor mais próximo dele geograficamente para poder fazer o download mais rápido, porque tudo que a gente não quer é um download demorado. E ele vai ser ideal aqui para imagens, para documentação, se porventura a gente quer escalar esse software por algo mais sofisticado, por assets estáticos, por arquivos que foram publicados. Então, aqui a gente vai fazer via CDN, tá? Então, a gente vai ter aqui também o mesmo processo do upload, a gente vai ter como é que eu posso colocar aqui? Files/download, tá? Pegar uma URL pré-assinada também. Então, a gente vai ter várias ligações aqui. Então, eu vou colocar, como é que eu vou botar aqui? Vou botar em branco. Eu tenho que jogar desse para esse. Fazer um esquema mais assim. Beleza? Então, aqui vai ter o files. Vamos botar aqui. /files pré-signed download URL. Beleza, vai ter aqui. A gente vai solicitar aqui também esse arquivo, né, para dentro aqui do nosso CDN. Vou colocar em verde aqui e o CDN vai vir aqui para o nosso file upload aqui também, certo? E obviamente aqui vai ter uma outra flechinha que vai vir aqui, vamos direto do nosso Object Storage, né? Porque o desenho ficou grande, mas vamos colocar aqui algo assim. Não sei como é que eu vou fazer isso aqui, desse desenho, mas a ideia é mais ou menos essa aqui, né? Então aqui a gente vai fazer um download do arquivo direto do Object Storage, certo? Beleza. Mais ou menos vai funcionar se a gente montar uma arquiteturinha assim, tá? Tô fazendo aqui, claro, sem pensar, mas se a gente for pegar, ou melhor, pensando um pouquinho, mas se a gente for pegar aqui essa arquitetura que a gente desenhou e for montar a análise de requisitos agora, a gente conseguiu, né, fazer o upload de arquivos, a gente conseguiu fazer o upload de arquivos, a gente conseguiu fazer download de arquivos, a gente conseguiu suportar arquivos grandes, a gente garantiu a segurança dos nossos arquivos e a gente conseguiu fazer os processamentos assíncronos, tá? A gente também trabalhou com escalabilidade na horizontal, a gente fez alta disponibilidade, a gente garantiu experiência, processamento assíncrono e facilidade para evoluções futuras, tá? Eu acho que é mais ou menos isso que se espera de um arquiteto, que ele consiga desenhar essas situações aqui, tá certo? Como eu falei, primeira vez que eu estou montando esse desafio, eu acho que eu consegui esclarecer alguns pontos para vocês de como tem que se iniciar e eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de curtir este vídeo e deixar um comentário do que eu poderia ter feito melhor ou não. Mas a ideia aqui é isso, é fazer um boom. Provavelmente se eu for montar essa estrutura de novo, eu montaria um pouquinho diferente. E é isso. Tamo junto demais. Meia hora de vídeo, um forte abraço e até o próximo. Fui!